Vamos subir o Cláudio da Sim, Silva. oi. Como Bom vai, dia, Cláudio. Bom Que dia. prazer, viu? Bom Tá dia, com Zenha. Bom dia, Sinara. Uma satisfação estar Está com vocês fazendo um aqui. trabalho incrível na ouvidoria da Polícia de São Paulo. Quero te parabenizar, viu? Fico até preocupada com a sua integridade física, sabia, Cláudio? Obrigado, Sinara. A gente está se cuidando, a gente está conversando com agentes de segurança pública, inclusive de fora do estado de São Paulo, do âmbito federal. Tá tudo sendo tudo muito bem cuidado. Muito obrigado pela preocupação. Posso fazer a primeira pergunta? Você quer fazer a Zenha? Assinar. Eu vi aqui há alguns dias uma matéria na Fórum, que você deu entrevista para a revista, dizendo que a tropa, esses últimos acontecimentos da violência em São Paulo envolvendo a polícia, né, o aumento da letalidade policial, podem indicar que a tropa está descontrolada, né? Que a tropa está descontrolada. Eu queria te perguntar o seguinte: a tropa está descontrolada ou tudo que está acontecendo, infelizmente, é a ordem vinda de cima da Secretaria de Segurança Pública, que tem um ex-policial que foi investigado justamente por mortes em serviço? Sinara, nós temos alguns sintomas de tudo que está acontecendo e é importante colocar para a gente chegar à nossa conclusão. A primeira coisa que é importante a gente colocar é que, ao longo dessa gestão, houve uma iniciativa deliberada pelo secretário de desqualificação de serviços essenciais da polícia, como, por exemplo, a Corregedoria da Polícia, que é o órgão de controle interno da própria corporação. Todo policial tem medo da Corregedoria. E quando você desqualifica a Corregedoria, você tira dela autonomia e tira dela também funções que são importantes e fundamentais, você emite uma mensagem para a tropa. Para além disso, desde o início dessa gestão também, a gente tem percebido que nos eventos públicos que existem reclamações relacionadas à participação da polícia, seja ela reclamação de abuso, de morte e outros casos, a gente tem notado o comportamento da Secretaria de Segurança Pública emitindo notas que legitimam a atuação da polícia violenta, a atuação violenta da polícia, né? E eu vou te dar dois exemplos muito recentes. Primeiro exemplo recente, caso Rian, menino de 4 anos de idade morto no Morro São Bento. O Comunicação Social da PM, o Coronel Macera, chamou uma coletiva de imprensa e, primeiro, ele falou que os policiais estavam afastados, mas não porque eles cometeram algum erro, mas porque eles tinham sido vítimas e eles estavam afastados para serem preservados. Segundo, ele admite que a bala que feriu o menino Rian partiu da arma da PM. Terceiro, ele encerra a coletiva de imprensa defendendo a redução da maioridade penal num caso de morte de uma criança de 4 anos de idade. Então, essa mensagem, ela chega na tropa, e ela chega dessa forma na tropa, né? Então, e o caso do Marco Aurélio Cárdenas Acosta, que é o estudante de medicina, a primeira nota que a Secretaria de Segurança Pública faz é dizendo que ele investiu contra os policiais e tentou tomar a arma dos policiais. Aí depois surge o vídeo que desmente toda essa versão e a gente sabe efetivamente o que aconteceu ali, que foi uma execução. Então, esse comportamento da Secretaria de Segurança Pública também dialoga com a subjetividade desses policiais que acabam chegando... Agora, por exemplo, vou te dar mais um exemplo da brutalidade, da arbitrariedade e da falta de respeito ao Estado Democrático de Direito, de fato, do secretário. Ele agora, desde o início da gestão, o único órgão institucionalizado que tem feito o enfrentamento fora os movimentos sociais e instituições não governamentais, feito o enfrentamento e a denúncia do que está acontecendo em São Paulo é a ouvidoria da polícia. Aí ele vai lá e cria, por resolução, que não tem qualquer força de lei, uma ouvidoria paralela, para emitir a seguinte mensagem para os policiais: tá vendo esse órgão que vive fazendo contraponto, questionando o trabalho de vocês? Eu estou atacando ele, eu quero ferir ele, eu quero deslegitimar ele. Para quê? Para que você possa fazer o que você está fazendo
sem ter nenhum contraponto, sem ter nenhuma reclamação. Então, eu acho que esse conjunto de fatores determinam o que está acontecendo com a tropa. Eu acredito que a gente está um estágio além do estágio de descontrole. Hoje a segurança pública de São Paulo está em colapso, né? O modelo implementado pelo DERIT caiu, né? Nós temos uma tropa descontrolada, sem controle mental e sem controle funcional. E isso é muito grave, é muito grave. Quando a instituição policial está nesse nível de A a Z na sociedade, falando sobre classes sociais, está todo mundo desprotegido. De A a Z nos estratos raciais, está todo mundo desprotegido. Isso quer dizer o quê? Não tem branco, não tem amarelo, não tem preto, não tem índio, está todo mundo desprotegido. A polícia está sem controle. Então, eu acho que é o momento do governador dar um freio de arrumação nisso tudo e retomar a institucionalidade da segurança pública do Estado de São Paulo. O Cláudio, queria só trazer aqui um elogio da Jaqueline. Parabéns, Cláudio, pelo seu excelente trabalho e que Deus te proteja. Eu também tenho a mesma preocupação que a Sinara, inclusive a Sinara tinha dito isso antes do programa, né, Sinara? A preocupação porque, enfim, se a polícia está descontrolada, imagine o risco que corre um ouvidor que faz o nível de críticas pertinentes que o Cláudio tem feito. Cláudio, eu queria te perguntar especificamente, porque eu vi as postagens do secretário de Segurança, do DERIT, nas redes sociais, nos casos mais recentes, aquele do fuzilamento com vários tiros de um rapaz que tinha furtado uma barra de sabão, se não me engano. Sim. E depois um caso enlouquecedor de jogar uma pessoa de cima de um viaduto num rio, né? E de uma reação que me chamou muita atenção, que foi primeiro, ele estava descontrolado. Peraí, gente, isso não existe, né? Mas o secretário, Cláudio, ele parece está havendo uma reação grande, não? Porque ele lançou primeiro não é bem um pedido de desculpas, mas ele disse que ia tomar medidas e tal. E aí, no caso do rapaz que foi jogado de cima do viaduto, ele disse que era impossível, que era inaceitável, que eram maus policiais. Você relaciona, quer dizer, essa reação que ele está tendo, mas os acontecimentos, como você disse, não são resultado da própria mensagem recebida pela tropa do alto escalão? Azenha, obrigado pela pergunta. A gente estava agora há pouco pontuando, né, os vários caminhos percorridos pela Secretaria de Segurança Pública e pela própria Polícia Militar no que diz respeito à legitimação desse tipo de violação cometida pelos policiais, né? E os policiais, eles recebem toda essa carga, existem documentos científicos, os policiais consomem pouca conteúdo convencional e eles são muito ligados nos conteúdos que chegam nos seus grupos de WhatsApp, e esse tipo de comportamento da própria Secretaria de Segurança Pública chega muito para eles. Então isso alimenta eles, retroalimenta essa cadeia. E sim, a gente chegou a essa conclusão aqui, Azenha, especialmente a partir da morte do Marco Aurélio Acosta, o estudante de medicina, e nós fizemos um documento pedindo que o Procurador-Geral de Justiça, que é quem tem a legitimidade legal para investigar o governador, para que ele abra uma investigação contra o governador e contra o secretário de Segurança Pública, visto que o governador já falou diversas vezes a favor dessa política que está sendo implementada pelo secretário. Essa semana mesmo, no meio dessa crise toda, ele legitimou mais uma vez o secretário, dizendo que o secretário está fazendo um bom trabalho, e o governador, portanto, e como o secretário só está no cargo em razão da vontade pessoal do governador, o governador, portanto, também é partícipe da legitimação desse tipo de comportamento. Nós pedimos que fosse aberta a investigação, que o governador fosse investigado e fosse a ele, sim, atribuído e ao secretário as responsabilizações em razão disso, porque, ao fim e ao cabo, o chefe da polícia é o governador. Olha só, hoje sai uma notícia, Cláudio, dizendo que os PMs
houve um caso, né, de 6 policiais militares condenados pela morte de um jovem que foi forçado a beber lança-perfume em 2008 em Itaquera, zona leste de São Paulo. Todos foram promovidos e nenhum chegou a ser preso. Tá aí, só para informação, Sinara, aquilo que você veio a passar, a foto do rapaz, a foto do Marcos Paulo Lopes de Souza, 18 anos, morreu após ingerir o líquido que, segundo a polícia, era lança-perfume. A impunidade, no caso dos policiais, é impressionante, sabe? Me impressiona muito. Então, assim, a população, Cláudio, às vezes tem mais medo da polícia do que do bandido, porque o bandido a gente sabe que, se for preto e pobre, vai pagar pelo seu crime, certo? Se for preto e pobre, né? Porque se for rico e branco também não vai pagar. Mas a polícia parece que não paga nunca pelos crimes que comete. Veja esse caso, né? Tem 16 anos, acho, né? Que a impunidade, de fato, é um fator preponderante no fator violência policial, né? Esse caso aí, inclusive, os policiais que não foram responsabilizados por ter obrigado o menino a ter bebido esse líquido, eles deveriam ter sido responsabilizados minimamente por tortura, né? Porque eles fizeram uma abordagem ali e torturaram psicologicamente esses jovens, disseram que se não bebessem o líquido, eles seriam mortos de qualquer forma, e aí um rapaz se viu na situação de que não teria jeito, que ele ia morrer de qualquer forma, ele beberia o líquido, talvez até acreditando que talvez bebendo o líquido ele não morreria. É muito grave isso, é muito grave que esses policiais ainda estejam em serviço e tenham sido promovidos no decorrer desses anos. É outro fator importante que eu acho que é legal a gente refletir aqui na ouvidoria, talvez na condição de ombudsman da segurança pública, de propor que quando os policiais estiverem respondendo por qualquer procedimento investigatório de crime, seja paralisada a evolução funcional deles, porque não tem sentido a gente pagar 16 anos a mais para uma pessoa que cometeu um crime que ali na frente vai ser condenado, e cometer um crime contra a cidadania das pessoas. E esse jovem tem 18 anos. Sinara, de todos esses números que vocês estão vendo aí de crescimento muito grande da mortalidade da polícia, algo em torno de 40% são adolescentes. São pessoas que têm menos de 18 anos que estão morrendo pelas mãos da polícia, sendo que do total também de pessoas mortas, 80% são pessoas negras. Então, a gente sabe que, embora a gente esteja vivendo aí esse colapso, porque, assim, a sociedade pobre, periférica, ela vivencia essa condição de arbitrariedade praticada pela polícia todos os dias, toda hora, né? O que tem de diferente nesse momento é que isso chegou na burguesia, isso chegou nas classes mais abastadas, e aí as classes mais abastadas não suportam que pelo menos um dos seus seja violado, né? Então a gente está vivendo essa novidade, mas tudo fruto de uma política, mais uma vez, arbitrária, equivocada e de um modelo que está falido, é um modelo que não funciona e que não vai dar resultado. Assim como essa lógica de bandido bom e bandido morto não dá resultado, né? De guerra às drogas não dá resultado. Tem 30 anos que isso existe no Brasil e tem 30 anos que as secretarias de segurança pública e as polícias militares civis e polícias de todo o Brasil têm tomado um baile das facções criminosas, têm apanhado, está perdendo de 7-1 das facções criminosas, demonstrando que isso não funciona, que essa lógica é uma lógica que não funciona. Elcio Fonseca, professor Cláudio, combate coragem, a sociedade agradece. Parabéns, Cláudio Silva, da Indira Guerra. Agradecer Kéderes Wilson pela colaboração. Débora Bianchini faz uma pergunta a você, Cláudio. Queria entender o que faz policiais opressores violentos, que são pardos e também negros, atentarem contra seu próprio povo. Seria falta de consciência ou manipulação? Pergunta a Débora, Cláudio.
esse é um tema bastante relevante, Azenha. Eu agradeço a Débora pela pergunta, porque isso nos remete à origem dessa polícia, né? Essa polícia precisa ser analisada a partir da sua origem. E é importante que a gente diga que hoje, no ambiente democrático esse devolvido a partir da redemocratização em 85, mas efetivamente a partir da Constituição de 88, ainda hoje a gente vive sobre a batuta de uma polícia que foi criada por uma base legal da ditadura militar. O que dá origem à polícia militar, ainda hoje, origem à sua formação, inclusive, é o decreto 667/69, que é um decreto-lei da ditadura. Esse decreto 667/69 da ditadura, ele traz no seu caput uma menção objetiva de submissão ao ato institucional número 5, que é o ato mais violento da ditadura militar. Então, o que faz com que as pessoas tenham esse comportamento é a sua formação de fato, lá na academia, lá na formação básica do policial militar. Então é muito relevante que a sociedade se aproprie dessas informações para que a gente possa retomar o debate de que polícia a gente quer, que modelo de polícia é o mais adequado, é o ideal para a nossa sociedade, para uma sociedade que hoje vive sob a perspectiva democrática de um Estado democrático de direito. Você não acha, Cláudio, que essa pauta da desmilitarização é um pouco desmobilizante? Porque quando você fala desmilitarização, sinceramente, eu sou cética, não vai acontecer tão cedo. E aí, enquanto isso não acontece, né? Por exemplo, na Bahia, nós temos governos seguidos do PT e a polícia continua violenta. Então, precisa fazer uma coisa mais urgente antes da desmilitarização, você não acha? Eu penso que sim, Sinara, eu penso que sim. A gente tem se destacado aqui na ouvidoria, inclusive somos alvos de críticas por parte do movimento de direitos humanos, porque nós também temos defendido os policiais, né? Claro. A gente sabe que dentro das corporações tem uma série de ilegalidades que são cometidas contra esses seres humanos, né? Existe uma diferença de classe dentro das corporações, né? A gente sabe que nas corporações policiais militares tem uma casa grande e uma senzala, né? Você tem ali os oficiais e tem aqui embaixo os praças. Essas pessoas, os praças, eles são extremamente humilhados, extremamente vilipendiados, assediados moralmente, assediados sexualmente, e tudo isso, boa parte disso chega aqui para a gente, e a gente tem feito uma atuação muito firme e forte no enfrentamento a isso. Outro aspecto que é muito relevante, Sinara, é o quanto que eles são perseguidos internamente. Por exemplo, um policial militar, da praça da Polícia Militar, que não cumpre uma ordem descabida, ele sofre perseguição. Desculpa. Isso tem dado origem a um grupo de policiais que nos procuraram logo no início da nossa gestão aqui, que são os policiais injustiçados. Tem pessoas que foram demitidas por perseguição porque multou o carro de uma pessoa muito importante da cidade onde ele trabalhava. Tem pessoas perseguidas que foram perseguidas porque descumpriu uma ordem arbitrária de um superior, uma ordem absurda. Tem pessoas que foram perseguidas e demitidas da polícia porque não aceitaram, não caíram na cantada do chefe. Nossa, eles estão punindo os bons. Eles estão punindo os bons. Exatamente. Tem uma inversão de ordem. E aí essas pessoas são perseguidas, são demitidas. E aí quando elas vão para a justiça, elas conseguem provar a inocência delas, ganham em todos os âmbitos e elas deveriam ser reintegradas. Só que aqui em São Paulo tem uma lei chamada Lei da Via Rápida. O processo judicial demora 2, 3 anos e a via rápida demite essa pessoa em 90 dias, no máximo 120 dias. E o policial praça, ele não tem caminho administrativo de recurso. A decisão do comandante-geral é a decisão final.
essas pessoas hoje, se a gente enfileirar, dá umas 15 mil pessoas no estado de São Paulo ao longo dos últimos 30 anos. Ave Maria! Nossa, que horror! E tem um dispositivo na Constituição do Estado que diz que o policial que for demitido na via administrativa e na via judicial for absolvido, ele tem que ser reintegrado à corporação. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo não cumpre esse dispositivo, e nós temos aí um mundo de policiais injustiçados na rua, porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo faz o que quer com a legislação aqui e descumpre o nosso ordenamento jurídico. Jaqueline Oliveira, parabéns, Cláudio, pelo excelente trabalho, que Deus te proteja. E aqui tem um outro comentário aqui, que é a pergunta sobre o seu mandato, Cláudio. Até quando, o Max, Cláudio, até quando vai o seu mandato como ouvidor? Há possibilidade de recondução? Agora, e aí eu queria também aqui me juntar à Márcia, que ela pergunta, sim, policiais perseguidos, mas isso justifica a violência? Ela está falando de outro assunto que é a Bahia, mas eu queria que você falasse, eu sei que você é ouvidor aqui, Cláudio, mas a Bahia chama muita atenção, porque a Bahia tem um índice de violência policial contra a cidadania maior que o de São Paulo, né? Então, você pode comentar esses dois assuntos sobre o seu mandato e, assim, no nível nacional, esse fenômeno da Bahia governado, como lembrou Estado governado, como lembrou a Sinara, pelo PT há 20 anos. Azenha, eu, como ativista do movimento hip-hop e ativista do movimento negro, sempre que sou perguntado, e as pessoas sabem que eu sou do campo progressista, que eu sou filiado a um partido político, né? E me perguntam, às vezes até com uma certa malícia, querendo fazer uma pegadinha, e falam sobre a situação dos governos, né? Democrático Popular, os governos de esquerda, né? Especialmente sobre a Bahia. Eu costumo dizer que eu não tenho assassino de estimação. E que, sim, se o governo for de esquerda, se o governo for de direita, se o governo for progressista ou não, ele precisa respeitar a vida, precisa proteger a vida e precisa garantir o Estado democrático de direito, a cidadania das pessoas. E eu não tenho nenhuma identidade com a política de segurança pública que é aplicada no estado da Bahia hoje. E é por isso que eu falo com muita tranquilidade sobre isso. De fato, nada justifica nenhuma perseguição, nenhum tipo de humilhação justifica o nível de agressividade que as pessoas têm sido submetidas no estado da Bahia, né? É lógico que a gente precisa considerar também esses níveis de adoecimento que essas tropas passam a partir dessas violências que eles sofrem também, mas isso não pode servir de justificativa para esses níveis altíssimos de violência sofrida pela população na Bahia. E o nosso mandato é um mandato de 2 anos. Eu fui nomeado no dia 24 de dezembro de 2022. Então, dia 24 de dezembro próximo, daqui pouco mais de 15 dias, termina o meu mandato, né? O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, que é quem elege a lista tríplice para ouvidor da polícia aqui de São Paulo, já produziu a lista tríplice, já mandou para o governador. Eu consto dessa lista tríplice, mas tem mais 2 outras pessoas que estão nessa lista tríplice, né? São 2 advogados, um chama Mauro Caseri e o outro chama Valdson da Anunciação Pereira. Ambas as pessoas são pessoas muito comprometidas, pessoas que eu tenho certeza absoluta que, se forem escolhidas, também terão à frente da ouvidoria uma postura que preserve a legalidade, né, do trabalho da ouvidoria, que é a preservação da sua autonomia, da sua independência, e também terá essa postura de diálogo, de construção que a gente tem tido ao longo dos anos aqui à frente da ouvidoria. Então, eu tenho muita tranquilidade. Quem for escolhido vai ser um representante desse campo que defende a legalidade na ação da segurança pública. Posso fazer uma última pergunta para o Cláudio, Azenha? Claro. Olha só, sobre esse caso do rapaz que foi jogado da ponte, Cláudio, ontem a gente ficou espantado com a história de que foi um grupo lá, numas viaturas não identificadas, no bairro do menino, né?
atrás do menino, e hoje saiu a notícia que esse grupo armado que foi lá, na hora, sinceramente, né? Sinceramente, com um governador que veio do Rio, eu já pensei em miliciano, já pensei nessas coisas. Mas aí hoje a corregedoria falou que o grupo armado que estava na vizinhança era da corregedoria procurando o rapaz. É muito estranho, né, não, Cláudia? Eu fiquei sim. Eu sei que o pessoal do bairro está assustadíssimo, que a família do rapaz se mandou de São Paulo, né? Devia até entrar no programa de testemunha aí, né? Para ele ficar defendido, né? Porque realmente, né? Você não achou esquisita essa história desse grupo armado da corregedoria indo procurar o rapaz que foi jogado da ponte? Para quê? Achei esquisito sim, Sinara, porque inclusive esse não é o modus operandi da corregedoria. A corregedoria, em geral, quando ela quer localizar alguém que é importante para ela dentro de uma apuração, ela planta naquele local profissionais de serviço de inteligência, profissionais esses que são treinados, né, por agências de inteligência e são muito capacitados para poder fazer esse trabalho. Inclusive, a gente valoriza muito o trabalho de serviço de inteligência, até em contraponto a esse tipo de atuação truculenta da polícia que acaba violando as pessoas em nome de um combate ao crime que efetivamente não está sendo feito. A inteligência, ela é o caminho adequado para fazer esse enfrentamento, e esse não é o tipo de comportamento das agências de inteligência que a gente tem conhecimento do formato de funcionamento, né? É muito grave o que aconteceu, acho que merece também apreciação e apuração dos órgãos de controle interno e externo da polícia, porque o efeito foi exatamente o efeito contrário. E eu quero aproveitar, Sinara, a audiência sua e do Azen aqui, mas da revista Fórum, para colocar a ouvidoria à disposição desse jovem, dessa família, dizer que a gente está aqui disposto, inclusive, a, se for o caso, encaminhá-los para o serviço pro Provita, né, o programa de proteção à vítima, testemunha ameaçada, se eles acharem que se sentirem ameaçados, porque, de fato, tudo o que aconteceu é muito assustador e de fato, merece um cuidado bastante especial e cuidadoso, com o máximo de cuidado possível, para que a gente consiga preservar essas vidas, preservar a saúde psíquica dessas pessoas, né? Porque não é simples passar pelo que esse jovem passou. É isso aí. Cláudio, foi um prazerzão conversar com você. Está de parabéns pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo lá à frente da ouvidoria. Volte sempre, quando você quiser aqui. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Fórum. Sinara, muito obrigado, Azenha. Quero dizer para vocês que eu sou um admirador do trabalho que vocês fazem, admirador aí do profissionalismo de vocês e da qualidade da entrega que vocês fazem do ponto de vista do que deve ser, né, a imprensa, a comunicação, efetivamente, e também fico muito agradecido por poder dialogar com um público tão qualificado, que é o público que acompanha vocês aqui nas redes. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom final de semana.